bem, doutor Nabil? Tudo bem. Muito bem-vindo. Ouvindo essas notícias, a gente fica triste de ver, né? Não é triste, doutor Nabil? Tudo realmente. A tristeza é um sentimento bastante problemático. E é tão interessante que existe uma doença cardíaca chamada a síndrome do coração partido. É mesmo? Onde a emoção que é a causa do problema. Mesmo sem ter nada de doenças, as emoções levam as pessoas a terem um problema muito grave cardíaco. Isso foi descoberto no furacão do Katrina, lá em New Orleans. Depois, é recente essa descoberta, então? Uns estudos recentes, onde a espiritualidade faz a diferença, por incrível que pareça. Mesmo aquele que não acredita em Deus e ninguém, a espiritualidade faz a diferença. E nas guerras do Oriente, as tristes guerras do Oriente, pessoas morriam de infarto mais do que das bombas que eram jogadas. Eu sou de origem libanesa e alguns parentes me contaram na época que de escutar o barulho da bomba caindo, o assobio da bomba, eles ficavam tão angustiados até a bomba explodir. Quando ela explodia, puxa, que bom que não me pegou. Então, sentiu mal-estar, vai para o pronto-socorro, vai para o pronto-socorro, né, exatamente. Quando eu me formei há 40 anos atrás, eu cansei de atender pacientes graves em casa. Não existia pronto-socorro, não existia ambulâncias. E era um desespero. O médico que saía correndo. E a gente chegava na casa da pessoa, era nada a fazer quase. Hoje em dia eu já digo para os pacientes, antes de chamar o médico, vá para o pronto-socorro do seu convênio, do SUS, e lá vai ser atendido. Todo mundo mete pau no SUS. O problema é que o SUS atende no Brasil inteiro. O que demora são os atendimentos de rotina, mas a emergência ele é atendido. Ótimo, ele é resolvido. Falar disso, bom saber disso. Vamos para as dúvidas de hoje. Hoje o doutor Nabil é um grande cardiologista aqui com a gente no De Bem com a Vida, te ajudando a prevenir as doenças do coração. Primeira dúvida de hoje. Colesterol alto é muito perigoso para o coração? Bom, sem dúvida, existe uma polêmica no ar, né, que surgiu aí, inclusive com o Drauzio Varela, escreveu na Folha sobre remédios que baixam o colesterol, o nível de colesterol. Continue levando isso. Tem que continuar cuidando do colesterol, não tem jeito. Nós sabemos que o colesterol é dividido em duas partes, uma chamada boa, outra chamada ruim. As duas são produzidas no fígado, nosso fígado produz. Por que ele produz o colesterol? Porque precisamos de colesterol para os hormônios, para as células, para o corpo. Nós precisamos dele. Só que quando ele ultrapassa o limite de normalidade conhecido, ele acaba se acumulando na parede dos vasos sanguíneos, entupindo os vasos. E com isso, uma emoção forte, uma situação muitas vezes de força demais, excesso de exercícios, acaba obstruindo aquele lugar e provocando uma situação aguda que é o derrame ou o infarto. E o que ajuda, vamos dizer, a limpar o nosso sangue, doutor? Tem várias coisas. As pessoas falam do limpar muitas vezes como, na verdade, o corpo usa o excesso e o que não é bom ele joga fora. Ele vai ser metabolizado. O problema é que quando você coloca muito colesterol, você come muita gordura, o seu fígado já não está trabalhando direito, o corpo não consegue dar conta de tirar o colesterol em excesso. Não dá tempo. Não dá tempo e ele não tem, não consegue resolver. Então aquele colesterol fica circulando e eventualmente ele acaba entupindo os vasos do cérebro, do coração e até de todo o organismo mesmo. Muito bem, vamos para a próxima pergunta de hoje. Pressão alta pode causar infarto? Pressão alta, tá? O pessoal está escolado, né? Muito bom. Não, são chamados fatores de risco. O que é fator de risco? São situações ou doenças que facilitam o aparecimento de complicações. Então, a pressão alta não tratada, ela pode, ao longo dos anos, desenvolver lesões no cérebro e no coração e nos rins, levando a infarto, derrame e insuficiência renal. Uma das grandes complicações da pressão alta é terminar numa hemodiálise, que é muito comum. É mesmo? Eu não sabia que afetava os rins também. É um dos principais problemas que pode ir acontecendo e se a pessoa não sente. Então é interessante lembrar que pressão alta não é a doença que a gente ganha do céu, não. Você tem na família alguém com pressão alta com e você histórico, né? Com os abusos do sal, abusos de uma vida que você engorda demais, você acaba desenvolvendo também a doença.
E aí você tem que tratar com remédios, com uma mudança de hábitos alimentares e fazer exercício físico regular. Não precisa subir montanha, basta você caminhar no parque, no clube, que já é uma boa coisa que você faça como ajuda. Meia horinha de exercício por dia para cuidar do coração, não é nem da beleza, não é, doutor? Sem dúvida. Eu acho que é muito importante todos, desde crianças até os nossos mais velhinhos, o caminhar faz bem também. E nós sabemos que o caminhar lento do idoso é melhor do que ele ficar sentado frente à televisão, assistindo televisão. E olha, não é incomum comprar uma bela poltrona para o teu avô, aquela cheia de botões, Verdade. uma tela de 50 polegadas, bota ele sentado para assistir, ele dorme, não escuta e não fala, fica só sentado. Tira ele da poltrona e faz ele andar todo dia. Muito bem. Hoje, doutor Nabil, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do Hospital do Coração, também do Dante Pazanese de Coração, está aqui esclarecendo as dúvidas para você cuidar bem do seu coração. Mais uma dúvida hoje? Se alguém da minha família teve infarto, eu posso ter infarto também? Bom, veja só, parece que é uma sina, não é? Aquele que da família teve parentes diretos, pai, mãe, irmãos, com infarto antes dos 60 anos, você tem uma grande chance também de ter. Tem grande chance. Se você tiver hábitos sadios ou saudáveis, está de bem com a vida, você vai conseguir realmente mudar essa história. Mas é evidente que você tem que tomar mais cuidado. Agora, infarto, derrame com mais de 70, 80 anos, não transmite tanto para os filhos como a gente imaginaria. Dá uma situação de a gente lembrar que pode acontecer, mas não é tão reto que vai acontecer mesmo. Abaixo dos 60 anos, presta atenção, você tem que fazer seu exame médico periódico para saber se você está tendo essa tendência também. Quais os exames, doutor, que a pessoa deve fazer? Bom, primeira coisa, uma consulta com um médico competente. Eu acho que é o mínimo. Já está difícil de achar. Não adianta você fazer... E com isso ele vai solicitar os exames necessários. Em geral, são exames de sangue para se saber as gorduras, se tem diabetes, essas coisas básicas, se o rim está funcionando direito ou não, se a tireoide funciona bem ou não. E os outros exames, além do eletrocardiograma, que é importante, o teste ergométrico, aquele feito na esteira ou na bicicleta, aqui o doutor que vai decidir, mas é um exame muito, muito importante para quem vai fazer atividade física. Recentemente tivemos mortes em academias em São Paulo e elas escondem as mortes. Por quê? Porque estraga o negócio. O que precisa é que quem vai fazer exercício intenso tem que se submeter a uma série de exames para saber se pode. Agora não, eu vou andar no Parque da Aclimação, vou andar no Parque Ibirapuera, no clube. Evidente que não precisa fazer 1000 exames, basta ter informação do médico que você está bem, que você não tem arritmia, não tem pressão alta e caminhe, porque é importante fazer o que Deus ensinou, ande. Andar, é isso aí, muito bom, eu concordo. Vamos ver mais uma dúvida hoje para cuidar bem do nosso coração? É verdade que pessoas obesas têm mais facilidade de ter infarto? Bom, não vamos chamar também, carimbar todo obeso como um coitado de um doente. A obesidade favorece o diabetes, o aumento do colesterol e o aumento da pressão. Então, só por aí você já vê que já tem problemas. São alguns fatores de risco que provocam infarto, derrame. Diabetes, pressão alta, colesterol, tabagismo, vida sedentária, a tristeza e um sentimento que é muito importante. Eu lembro que o doutor Adib Jatene sempre diz, ensinava a gente nas residências, a inveja é o pior sentimento do ser humano, porque esse realmente causa mal para aquela pessoa que tem inveja e acaba estragando o outro. Fala, olha, puxa, o doutor Adib é ministro da saúde, quem que colocou ele lá? Fala, ué, que bom que eu sou amigo dele que ele está lá, e não o contrário, falar mal dele. Verdade, tem muita gente invejosa e isso deve fazer um mal tremendo. É o pior sentimento. A pessoa deixa de viver a vida dela, não é, doutor? Para ficar prestando atenção no que a outra faz. Fica olhando do outro enquanto a vida dela está passando desapercebida. Sem dúvida, sem dúvida. É um sentimento maligno mesmo, e já está mais que comprovado que os bons sentimentos, a espiritualidade, o cultivar esse bem
faz bem para a saúde física do coração. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É bem por aí, é igual o nome do seu programa, faz bem. De bem com a vida, de bem com a vida. Tem um VT, a gente teve uma triste surpresa, né? Nosso humorista, que há tantos anos faz todo mundo sorrir, uma pessoa que a gente entende que é uma pessoa de bem com a vida, essa semana sofreu com o coração dele. A gente vai ver um pouquinho do que está acontecendo com o Renato Aragão, e hoje o doutor Nabil vai comentar um pouquinho esse assunto com a gente aqui nos Bem com a Vida. Nesta semana, os noticiários de todo o Brasil nos surpreendeu com a notícia de que o humorista Renato Aragão havia sofrido um infarto agudo de miocárdio no sábado 15 de março. O eterno Didi, que alegra o Brasil há mais de 50 anos... Eu ri quando ele fala, as bochechas parecem que tem batata quente na boca. Tem botado uma coisa. Sentiu fortes dores no peito no dia seguinte do aniversário da filha. Segundo o humorista, a dor era tão forte que ele chegou a gritar. Aos 78 anos, Renato teve um infarto considerado grave pelos médicos, com 2 lesões. O humorista passou por cirurgia para desobstruir a artéria do coração. Renato Aragão deixou o hospital por volta das 15 horas de quarta-feira, um dia antes do previsto, respirando bem, espontaneamente, ou seja, sem ajuda de aparelhos. E mais um humorista foi vítima de infarto, mas infelizmente desta vez foi fatal. O humorista Canarinho, de 86 anos, conhecido pelo programa A Praça é Nossa... Alô! É o Flávio Prado da Jovem Pan? Aqui é o Canarinho, o pão! Sofreu um infarto agudo do miocárdio e morreu na sexta-feira. Notícias como essa alertam a população para um cuidado especial com o coração, uma boa alimentação, práticas de exercícios físicos, adotar uma vida saudável. Quais os principais casos e sintomas? O que realmente acontece quando os casos de infarto são agudos e levam o paciente à morte? Muito bem, doutor Nabil, fala um pouquinho pra gente. O Renato Aragão, 78 anos, acima dos 70, como você acabou de comentar, mas ele vai voltar a ter uma vida normal ou ele passa a ter uma vida com restrições? Vai poder voltar a fazer humor pro Brasil inteiro? Pois é, mesmo à distância a gente pode comentar algumas coisas. Veja só, ele poderia ser um indivíduo que tivesse pressão alta, colesterol alto e tratou de uma maneira ou outra, mas que a emoção muito grande de uma filha de 15 anos, que estava fazendo 15 anos, com 78 anos, ele, de alguma maneira, ele teve uma emoção forte que acabou desencadeando a gota d'água, vamos chamar assim. Porque pelo que aconteceu, que colocaram para ele um stent, aquela molinha que ela entra fechadinha, depois ela se expande e abre o lugar onde está entupido na coronária. Ele colocou 2 stents. E esses 2 stents permitem a passagem de sangue. Como ele foi atendido antes das 4 horas do início da dor no peito, deu tempo. Se ele teve um pequeno infarto, foi pequeno. Foi recuperado. Provavelmente, em termos de 60 dias, ele já pode começar a ter uma vida bastante próxima do que ele já tinha, e em 6 meses a expectativa é que ele volte ao normal. Que ótimo. Mas tomando medicação, mudando hábitos de vida, se é que ele tinha alguma coisa que levou a isso, cigarro, não sei, acho que nem ele fuma, né, que me parece. Eu acho que não, também não sei, doutor. Colesterol, pressão alta, essas coisas, e tomar medicação, sem dúvida. Sem dúvida. Agora do Canarinho, né? O Canarinho, a gente nem sabia se ele tinha alguma doença anterior, mas dependendo do tamanho do infarto ou da demora em levá-lo a um pronto-socorro, às vezes não dá tempo, realmente, infelizmente, é do meu tempo de criança, o Canarinho. Não é? Alegrou a gente tantos anos, né? Eu acho que é um programa que até hoje é um programa, A Praça é Nossa, né? É um programa família, um programa que todo mundo assiste, brinca e não é agressivo a ninguém. Mas também aos 86 anos, não é? Mas tem aquela idade que a gente sofre com isso. Meu pai tem 96 anos. Que privilégio. E dá trabalho pra gente, porque, puxa vida, ninguém é eterno, né? Não. A gente tem que lembrar isso. E ainda eu tenho uma filha de 5 anos. Ei, que alegria! Que renova, é uma renovação. Muito. Como diz meu pai, uma bênção de Deus, Deus abençoe. A Júlia, que meu pai fala, para quem ama,
30 anos é pouco, 80 anos é pouco, 100 anos é pouco, nunca você vai achar o suficiente a vida de quem você ama, não é, doutor? Com certeza. Muito obrigado pela presença aqui nos Bem com a Vida. Obrigado a vocês pela oportunidade.